Fala galera, hoje vamos trabalhar então com o último vídeo sobre história medieval, né? A Baixa Idade Média. Só que antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de resgatar com vocês um pouco a nossa tabelinha. Então a nossa tabelinha, nós já trabalhamos aí as primeiras civilizações, a civilização grega 1, civilização grega 2, civilização romana 1, civilização romana 2. Eu aí fiz dois vídeos em separado, né? Um para o Império Bizantino, outro para o Reino dos Francos. A formação da Idade Média, dois vídeos, tá? Na aula 08 aqui, ó, livro 4, frente A, também fiz dois vídeos, um para a civilização árabe, um para a civilização islâmica e outro para as cruzadas. E agora nós vamos iniciar dois vídeos sobre a Baixa Idade Média. Aqui, como eu vou selecionar para vocês, o renascimento comercial e urbano deste período, tá? Então, nós vamos agora para a aula 09 do livro 5, frente A. Então, pessoal, a Baixa Idade Média, né, o corte temporal da Baixa Idade Média é o século X, quando algumas transformações vão ser muito significativas na Europa Ocidental, na Europa medieval, na Europa feudal. E essa Baixa Idade Média, então, se finda, ela se acaba no século XV. E o marco finalizador da Idade Média e da Baixa Idade Média, pelos historiadores, é basicamente a data de 1453, quando o exército turco-otomano invade a capital do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla, né? Aqueles turcos que são muçulmanos seljúcidas, como nós vimos ali naquele vídeo das Cruzadas. Perfeito? Então nós temos que, a primeira coisa, compreender quais foram as mudanças que foram então promovidas no centro da Europa medieval, no centro da Europa ocidental, a partir do século X. Tá? E para mim a grande modificação é o aumento populacional, o aumento demográfico a partir do século X. E esse aumento demográfico que vai modificar completamente a estrutura de organização medieval, né, trazendo novas possibilidades. Esse aumento demográfico populacional ele ocorre basicamente por alguns fatores. E esse que eu passo, então, a descrever para vocês. O primeiro fator, então, é o final das invasões bárbaras. E os últimos grupos bárbaros a invadirem, né, o território da Idade Média, o território feudal, foram basicamente os magiares, lá da região da Hungria, os muçulmanos ali na Península Ibérica e na região do sul do Mar Mediterrâneo também diminui a intensidade desses ataques dos muçulmanos, né? E por último nós temos então o fim das invasões vikings, que são então os normandos lá do extremo norte da Europa, tá? Esse fator é um dos mais importantes, por quê? Porque isso vai trazer mais segurança, isso vai trazer uma diminuição dos conflitos na Idade Média. Tá? Principalmente na Europa Ocidental. E o que significa, né, nós diminuirmos as guerras? As pessoas deixando de fazer guerra vão produzir mais. As pessoas que deixam de morrer na guerra, elas vão passar a produzir mais. Então, isso vai levar a um acelerar da produção agrícola. Além dessa diminuição das guerras e dos conflitos, né, com o fim das invasões, aqui eu falei também do enfraquecimento dos mouros na Península Ibérica, mas é um período, a partir do século X, de um clima mais favorável, principalmente para a produção agrícola. Então, além da segurança do final das guerras, do final dos conflitos, esses europeus foram agraciados por um momento de um favorecimento climático, né? O que vai beneficiar, obviamente, a agricultura. Somando-se a esses fatores, nós temos então a introdução de novas tecnologias agrícolas na Europa Ocidental, como por exemplo a charrua, principalmente o mecanismo em que a charrua ela é colocada no pescoço do animal. Né? Lá no período romano era muito comum utilizar um ferro direto no pescoço do animal. Agora os medievais, a população, né, medieval, descobre que em vez de colocar um ferro no pescoço do animal, se eles colocassem um couro, né, isso vai dar mais tração para o animal, favorecendo então o plantio em larga escala. Tá? Além da charrua, nós temos o arado puxado pelos animais. E aí o mesmo fator da charrua nós temos no arado, tá? O arado então possibilita então produzir muito mais em menor tempo,
Tá? Além dessas tecnologias como a charrua ou arado, nós temos aqui, não está escrito, mas eu vou dizer para vocês, a ferradura do cavalo, o que permite ele andar em lugares mais pedregosos, lugares menos arenosos, né? Não prejudicando a pata do animal. E dando uma vida mais longa para esse animal, uma vida de trabalho, né? Uma vida de produção mais longa para esse animal. Agora, segundo o Hilário Franco Júnior, a grande revolução agrícola medieval, ela se dá basicamente pela substituição da tecnologia de produção bienal para a produção trienal, né? Também chamada de cultura de 3 campos. Então, antes dessa introdução do sistema trienal, se dividia a terra em 2 porções. Uma porção era para o repouso, né, para o descanso da terra, e a outra era para a produção. No período seguinte, se fazia a inversão. A parte da terra que estava descansando, ela passa a ser produtiva, e a parte da terra que estava em produção passa para o descanso. Eles vão dividir, então, em vez de dividir em 2 porções, vão dividir em 3 porções. E apenas uma das 3 porções passa pelo período de descanso, do repouso, aumentando a produção de 50%, como era típico do sistema bienal, para uma produção trienal com 66% de produção. Ou seja, há um aumento de 16% na produção. O que para nós parece uma bobagem, mas para o sistema feudal, né, com pouca dinâmica, muito ensimesmado, fechado, isso foi muito revolucionário. Então, além da charrua, do arado, né, com a tração animal, a cultura trienal substituindo a cultura bienal, nós temos também a introdução de moinhos, os moinhos de água, tá? Aumentando a produção da farinha e também levando mais alimento para essas populações. Perfeito? Bom, essas tecnologias, elas vão proporcionar um aumento agrícola significativo. Não podemos desconsiderar aqui a diminuição dos conflitos. Essas pessoas que antes estavam fazendo guerra, agora vão ficar única e exclusivamente na produção agrícola. Tá? A diminuição da população, né, das guerras, ela também acaba. Então, não há tanta diminuição de população por causa de guerras. Essa população passa a intensificar a produção. E aqui na história nós temos poucas regras. Uma das poucas regras da história é, sempre que há aumento da disposição do alimento, né, toda vez que há uma maior disponibilidade de alimento, né, maior quantidade de alimento sendo produzido, há automaticamente um aumento populacional. E a Europa Ocidental não foi diferente. Essa paz, essa técnica agrícola, esse aumento do alimento, da disposição de alimento, vão levar, consequentemente, a um aumento populacional. Perfeito? E esse aumento populacional, ele se dá em todas as esferas sociais. Porque alguns alunos acreditam que esse aumento populacional vai se dar só entre os servos. Não. Esse aumento substancial, demográfico, visto a partir do século X, ele vai ser visto sim entre os servos, mas também entre os senhores. E isso vai gerar, apesar de ser uma coisa boa, aumento de alimento, aumento de população, isso vai gerar uma crise. Uma crise de excesso de mão de obra. Uma crise onde a produção agrícola ela tem que estar sempre alinhada com a quantidade de população. Qualquer crise no meio campesino, no meio rural, leva as pessoas em grande quantidade à fome. Então, isso se caracteriza por uma instabilidade do próprio sistema medieval. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com esse aumento populacional. Tá? Bom, aumento de pessoas começa a aumentar as terras cultiváveis. Áreas que antes eram áreas florestais passam a ser derrubadas para poder produzir mais. Áreas que eram alagadas passam a ser aterradas para aumentar as terras cultiváveis. Então, há uma expansão das terras a serem cultivadas na Europa, inclusive levando a uma destruição da natureza, né, do ambiente natural próprio da Europa Ocidental. Alguns historiadores dizem que a natureza hoje, as florestas naturais hoje da Europa são muito maiores do que desse período da Baixa Idade Média, devido a essa grande expansão das terras agricultáveis
pela população, que passa a derrubar matas, né, passa inclusive a modificar os cursos dos rios em algumas regiões. Tá? Então, florestas devastadas, pântanos drenados, aterrados, há um aumento e a terra passa a ser utilizada de forma exaustiva, claro, com o sistema trienal, mas de forma exaustiva. Nós vamos ver que isso lá no século XIV, né, daqui a 4 séculos, vai gerar uma crise. Por quê? Porque a terra entrou em esgotamento. A terra esgotou os seus nutrientes devido a esse excessivo, né, utilização da terra no período inicial da Baixa Idade Média. Lá no final da Baixa Idade Média, nós vamos ver uma crise produtiva, então. Por quê? Em partes por causa do esgotamento da terra dessa primeira fase. Tá? Logo, então, mais trabalhadores, mais mercados consumidores. Se tem mais gente na Europa, mais gente para consumir produtos de necessidade básica. Só que a produção medieval, ela não é dinâmica. Ela é uma produção muito restrita, muito estagnada. E isso vai gerar, a partir do século XIV também, fome. Tá? Excesso populacional, vai haver ali no final da Baixa Idade Média uma diminuição da produção e isso vai gerar o que nós chamamos de grande fome, né, a partir de 1315. Mas eu vou falar um pouco a mais sobre isso com vocês posteriormente. Então esse aumento populacional, esse aumento demográfico, vai levar a um processo de marginalização da sociedade medieval, da sociedade feudal. Essa marginalização se dá por causa justamente do grande fluxo populacional que se vê nesse período a partir do século X. É muita gente e muitas dessas pessoas, tanto entre servos quanto entre senhores, não têm uma atividade. E passam a desempenhar atividades marginalizadas, ou seja, atividades fora do sistema feudal. Muitas dessas atividades são atividades ilícitas ou ilegais. Tá? Então, por isso também um processo de marginalização. E essa marginalização, como eu disse para vocês, ela vai assolar não só os setores mais pobres, mas também os setores mais abastados, os setores mais ricos da sociedade medieval. Entre os servos e os vilões, né, que são setores produtivos, né, inferiores na pirâmide social, tornaram-se, então, basicamente, sem atividades no campo, sendo expulsos do campo, né? E esse é um processo muito comum a partir do crescimento populacional. O senhor feudal começa a libertar os servos da condição servil, começam a libertar os servos das obrigações feudais. Por quê? Porque não tem gleba, não tem manso servil para tanto servo. Então, alguns são libertados. Inclusive um processo interessante, né? Esses servos passam a ser acusados de delitos muito banais, muito simples, só para justificar a expulsão do servo da terra. Só para justificar a expulsão do servo da terra. Perfeito? Então eles passam a condenar por delitos ínfimos, né? Pouco importantes, justamente para ter uma justificativa da expulsão. Então milhares de servos passam a ser expulsos das terras, dos mansos, justamente porque há um grande fluxo populacional. E o que eles vão fazer se eles não têm atividade? Eles vão se tornar aventureiros, né? Bandidos em estradas, vão com o tempo vender o fruto do assalto, né? Muitas vezes a venda posterior do fruto desse ato ilícito, ele se dá de forma legal, de forma lícita, né? Então muitos começam com atividades ilegais, mas acabam sendo transferidos, né? Ou acabam migrando para uma atividade legal, comercial propriamente dita, até por conhecerem as estradas. Compravam aqui, vendiam ali, iam para as estradas oferecer produtos. Essas populações libertadas do campo vão se virar no que podem. Mas nós vamos ver que há um grande fluxo populacional, não só entre os servos e os vilões, mas também entre os senhores, os nobres, que passam a não dispor da terra, ou seja, do feudo, do sistema de vassalagem. Né? Aquele sistema, então, que se caracteriza pela interdependência de chefes militares. Então a gente vai ver que alguns chefes militares vão ser chefes nobres, senhores, dominam as artes da belicidade, das artes militares, mas eles são despossuídos de um feudo. Eles estão fora do esquema da relação de interdependência, da sucerania e da vassalagem. E eles vão fazer o quê? Eles vão sair às ruas em busca de um casamento vantajoso,
onde ele ganha um dote, um pedaço de terra, onde ele pode exercer o sistema feudal. Ele vai, então, participar de um aprisionamento de um grande senhor rico, para depois cobrar o resgate e ter um fluxo de capital, né? Assaltar estradas ou impor pedágio nessas estradas como forma de arrecadar dinheiro. E até mesmo participando de torneios de armas. Por quê? Porque é um setor que tem a exclusividade do uso das armas. Esses torneios, muito famosos na Idade Média, vão também ser compostos, né, vão também ter a participação desses senhores despossuídos da terra. Tá? E aí nós vamos ver que grande parte dessa população que está sobrando do campo começa a migrar para as cidades. Aqui nós vamos ver um processo de urbanização, ou como os historiadores preferem chamar, de renascimento urbano, de renascimento das cidades. Nós vimos que lá no início da Idade Média, as cidades foram praticamente esvaziadas, né? Eu não posso dizer que as cidades foram 100% esvaziadas, mas elas foram, né, perdendo significância, foram perdendo importância. Agora, nesse momento da baixa Idade Média, as cidades voltam a ter importância, as cidades voltam a ter um significado para essa sociedade. Tá? Lembrando vocês que lá no início da Idade Média, devido às invasões, as cidades foram esvaziadas. Aqui na Baixa Idade Média, nós vimos lá no primeiro material, no primeiro slide, que é uma diminuição dos conflitos e das invasões estrangeiras. Logo, as cidades, elas voltam a ter uma certa segurança. E aí, essa população que está sobrando do campo passa sistematicamente a migrar para as cidades, trazendo então o renascimento das cidades. E o que essas populações que migram para as cidades vão fazer nas cidades? Não é agricultura, porque a agricultura se pratica no meio campesino, no meio rural. Aqui essas populações que estão migrando para as cidades vão desenvolver outras atividades, ou melhor, novas atividades, diferente das típicas atividades medievais. E aí o Rafa olha para ti e diz, mas qual que são as típicas, né, atividades medievais? Agricultura de subsistência, agricultura natural. Nas cidades, eles vão praticar novas atividades, diferentes das clássicas medievais. Diferente da clássica atividade, a agricultura. Eles vão começar a praticar o artesanato, vão começar a fazer um pequeno comércio regional com os excedentes alimentares, ou seja, com a produção em excesso. Vão começar a se aventurar, mesmo sendo muito perigoso no momento, né, a levar produtos de regiões a regiões, pelas estradas. Então começam a aparecer novas atividades. E o mais interessante é que essas novas atividades, elas são diferentes do sistema medieval. Elas vão compor agora um sistema pré-capitalista. Um sistema onde está nascendo, é um período onde está nascendo o capitalismo como nós conhecemos hoje. Só que essa primeira versão do capitalismo nós vamos chamar de capitalismo pré-histórico, ou de um pré-capitalismo. Perfeito? As cidades medievais, então, elas começam a crescer. Elas começam a se desenvolver porque elas estão recebendo as populações campesinas que estão migrando para as cidades. Aqui eu trago, então, um historiador muito famoso, Henri Pirenne, e a grande crítica que é feita a esse historiador é que a fórmula do nascimento das cidades proposta por ele não ocorreu em todas as localidades, né? Ela é mais na Europa feudal clássica, ou seja, na Alemanha Ocidental, na França, tá? Mas é um modelo mais clássico do Henri Pirenne para o surgimento, né? Explicação para o surgimento das cidades. Então, no inverno, esses comércios, né? Essas atividades comerciais de levar e trazer produtos de uma região para o outro era muito difícil, né? A vida na Idade Média por si só já era muito difícil, de escassez, de miséria. Em épocas de inverno, quando essas estradas estavam repletas de neve e lama, o comércio ainda era mais difícil. E esses comerciantes, para poder fazer, né, a rota comercial, eles acabam parando de tempo em tempo, né, ao longo do caminho. Eles têm algumas paradas definidas. Normalmente essas paradas elas acontecem em castelos ou em palácios, né? Tanto castelos e palácios da nobreza, quanto de clérigos, ou seja, palácios episcopais. Por que eles vão fazer essas paradas justamente nos palácios e nos templos? Para ter segurança.
né, para ter a segurança, para ter conforto, para ter alimento. Então, eles vão ter essas paradas, tá? Com o passar do tempo e a maior intensidade do comércio nessas regiões, esses palácios e esses castelos, que eram a referência de pouso dos comerciantes, elas passam a se desenvolver. E elas começam a se desenvolver e começam a se tornar cidades. Então, aqui nós temos a principal explicação do surgimento dessas cidades. As cidades, elas nascem como consequência do comércio, assim como o comércio nasce como uma consequência das cidades. Tá? Então, eu não posso afirmar que vem um primeiro e outro depois. Eu não posso afirmar que vem primeiro o comércio e depois a cidade, ou que vem primeiro a cidade e depois o comércio. Tudo isso vai depender da localidade e do tempo a qual nós estamos nos referindo. Mas eu posso afirmar, sim, que o desenvolvimento das cidades auxilia no desenvolvimento do comércio, assim como o desenvolvimento do comércio auxilia no desenvolvimento das cidades. Tá? Bom, muitas dessas cidades, desses palácios, vão se desenvolver em meio a encruzilhadas de estradas, ou seja, ponto onde várias estradas se encontram, e na margem dos rios. Por quê? Porque aqui tem um local específico e melhor para se fazer a atividade comercial. É onde as estradas se encontram. Nós vamos chamar isso de nós de trânsito. Então eu tenho, por exemplo, uma estrada que vem de norte a sul e uma estrada que vem de leste a oeste. Eu tenho aqui o ponto de encontro, uma encruzilhada de estradas. Os nós de trânsito. Se eu quero desenvolver um comércio, aqui é o melhor local de se desenvolver um comércio. Porque eu sei que os produtos vão vir de várias regiões, norte, sul, leste e oeste. Aí, se tem um castelo já nessa encruzilhada, facilita o desenvolvimento das cidades. Tá? E as margens dos rios, porque a forma de transportar produtos mais segura na Idade Média é por vias fluviais, ou seja, através dos rios. Essa era a forma mais segura. Então, nós vamos ver que essas vias, né, quando elas se encontram com rotas terrestres, nós também vamos ver a formação de nós de trânsito, locais propícios para o desenvolvimento das feiras, dos comércios e das cidades que começam a florir. Tá? Bom, crescimento das cidades. Aqui nós temos uma coisa bem importante, porque nós vamos desenvolver nesse slide um nome, né, uma referência, um conceito de sociedade, que vai ser a referência para toda a Idade Moderna. Estou falando aqui da burguesia. Quem são esses comerciantes do final da Idade Média? São os burgueses. E por que nós chamamos os burgueses, os comerciantes de burgueses? Porque eles vivem nos burgos. Então, o local de moradia desses indivíduos foi utilizado de referência para dar o nome desse setor da sociedade, os primeiros comerciantes. Tá? Então, o comércio facilita a urbanização e a urbanização facilita o comércio, como eu disse para vocês anteriormente. A formação dos burgos. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que está disposta a fazer comércio, disposta a enfrentar os perigos das estradas para fazer comércio, essas pessoas elas vão ter que morar num lugar adequado, seguro, próximos aos palácios, próximo aos castelos, para manter a segurança da sua produção, do seu comércio, né, dos seus negócios. Então essas cidadelas, ou essas primeiras urbanizações, elas vão ocorrer dentro dos castelos, ou seja, dentro das muralhas que estão em volta dos castelos. Só que essas cidades, esses burgos internos começam a crescer, e eles começam a fazer construções urbanas fora das muralhas, formando o que nós chamamos de burgos externos. E essa aglomeração, ela fica assim gigantesca em torno, dentro e fora dessas muralhas. Essa localidade, né, é onde ocorre o comércio, onde ocorre o artesanato, onde se desenvolve o artesanato de sapato, de roupa, onde se desenvolve as feiras para trocar produtos, onde se desenvolvem as cidades ou a moradia das populações comerciantes, e elas começam a crescer. E essas regiões, né, essas cidadelas que se desenvolvem dentro e fora, nós vamos chamá-las de burgos. A pessoa que vive nos burgos é o burguês.
Então, a classe urbana é a classe burguesa. Todas juntas ali, ó, em torno dessas muralhas, para poder proteger a sua negociação. Tá? Só que nós temos um problema desse crescimento. Apesar de o crescimento sempre ser a partir de uma perspectiva positiva, sempre que eu falo crescimento é uma coisa boa, né? Desenvolvimento, crescimento, ela vem com um aspecto negativo. Esse crescimento acelerado das cidades da Baixa Idade Média, ela não ocorre de forma planejada, com infraestrutura, né, para atender as populações que passam a morar nessas regiões, que vão construir basicamente suas casas de madeira, gente. É basicamente um puxadinho de madeira um lado do outro. Então, aqui nós temos um problema. O esgoto vai para onde? O esgoto vai para a rua. E isso é um foco de disseminação de doenças. O esgoto vai trazer doenças, né? Doenças básicas para o ser humano. Além do esgoto, né, e da falta de infraestrutura, incêndios. Por quê? Porque como essas casas eram construídas na sua maioria de madeira, e eram todas juntas, uma do lado da outra, né, sem planejamento, quando uma pegava fogo, esse fogo se alastrava rapidamente. Era muito comum as famílias medievais dormirem a família inteira num cômodo único. Sem banheiro, gente. Banheiro era o piniquinho. Normalmente tinha um buraco no teto, um fogo central para aquecer a família durante a noite. Né? Inclusive nas relações conjugais do pai e da mãe, não havia diferenciação entre filho e pai e mãe, porque era um cômodo só, todo mundo dormia junto. Né? Falta de higiene nessas cidades, falta de saneamento básico, de atendimento médico, então era um caos. E nós vamos ver futuramente nessa aula de hoje, né, nos próximos slides, que isso vai ser um disseminador da peste bubônica, chamada erroneamente de peste negra, tá? Que assolou a Europa no século XIV. Continuando então, aqui nós temos então, por exemplo, que é um burgo, né, onde nasceu a burguesia. Primeiro essas cidadelas, né, esses centros urbanos, eles começam nascendo dentro das muralhas. Quando elas começam a crescer de tal forma, elas começam a se fixar em torno das muralhas. Normalmente esses centros ficavam em altas colinas, justamente para se protegerem de ataques externos, né? Facilitar a proteção. Aqui nós temos, por exemplo, uma pintura fazendo referência à Idade Média, demonstrando um pouco como é que eram essas cidades. Diferente daquela sociedade medieval clássica da Alta Idade Média, campesina, aqui nós temos uma sociedade mais urbanizada, uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade com uma variação social interna maior. Ou seja, é a Idade Média se modificando, é a Idade Média ganhando características modernas, ou seja, do período da modernidade, deixando de ser feudal e passando a ser mais citadina, mais urbana, mais moderna, mais história moderna.